Bom, boa tarde a todos, né? Estamos aqui hoje com o coordenador Paulo, da escola MF Ciro Albuquerque, né? Deputado Ciro Albuquerque. Nós aqui participamos, né? Somos alunas do grupo da Faculdade de Pedagogia da Uninove. Estamos aqui para realizar a nossa entrevista relacionada à disciplina da professora Sandra, que pediu sobre a coordenação do trabalho pedagógico. Paulo, obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Para iniciar, nós gostaríamos que você nos contasse sobre a sua formação. Vamos lá. Longa, tá? Então vamos lá. Minha primeira formação é em psicologia. Sou psicólogo, já formado há 28 anos. Né? Atuei pouco na área da clínica da psicologia. Meu interesse sempre foi na psicologia escolar, desde a época da formação. Logo no segundo ano de faculdade já comecei a dar aulas. Desde 1992 que eu leciono, já há um bom tempo, e a partir daí não larguei mais. Então essa foi a minha primeira formação. Em seguida me formei em pedagogia, né? Minha segunda formação. Fiz administração escolar, na época a gente chamava administração escolar, não tinha licenciatura plena, curta, era direto na administração escolar. Depois eu fiz artes, graduação em artes, então sou artista visual também, professor de arte. Inclusive tive um cargo também como professor de arte na rede municipal. Fiz outra graduação em letras, eu também sou formado em letras, exatamente, que foi até que recentemente essa formação. Isso em termos de graduação. Aí eu fiz pós-graduação, tenho pós-graduação em psicopedagogia, onde me especializei em crianças com dificuldades de aprendizagem. Fiz pós-graduação em gestão educacional, onde me especializei justamente nessa parte da administração escolar, né? E fiz pós-graduação em arte e educação, onde também me especializei no trabalho de arte em sala de aula. E fiz o mestrado em artes visuais pela Unesp, né? Então, é o título maior que eu tenho é o de mestrado, onde me especializei no papel do professor no processo de massificação das obras de arte. Eu fiz um estudo sobre o professor de arte e a educação pública indo para os museus. E assim, a sua entrada na coordenação da escola, ela demorou muito, ela foi logo de cara, você demorou uns anos ainda ali como aquele docente na sala de aula, ou você já foi direto? Então, na verdade, eu trabalhei assim, falando da minha carreira, né, então eu estou há 32 anos na carreira do ensino público, 32 anos no ensino público, e eu comecei primeiro trabalhando na rede estadual. Então, na rede estadual eu fui professor, eu fui professor coordenador, que lá é uma função diferente do que é na prefeitura, né, na prefeitura é um cargo, e fui professor coordenador e fui diretor de escola. Né. Então eu entrei na coordenação da rede estadual já com 5 anos de magistério. Em pouco tempo de magistério, eu já entrei na coordenação e eu fiquei 13 anos como coordenador no estado. Fui diretor de escola, pouco tempo no estado, e aí vim para a prefeitura, que estou desde 2008, então são 16 anos na prefeitura como coordenador, já entrei como coordenador, né, vim como professor também, mas já entrei direto também no cargo de coordenador, e onde estou desde então. Então, se somar aí os 13 anos de estado, mais os 16 anos de prefeitura, já são aí 20 e tantos anos, quase 30 anos na coordenação pedagógica. Especificamente aqui no Ciro, qual a sua maior preocupação em ser coordenador do Fundi 1? Fundamental 1, né? Então, assim, o Fundamental 1, ele tem um foco muito grande na questão da alfabetização. Então, vocês que estão estudando pedagogia sabem muito bem disso, né? Então, o foco na alfabetização é muito grande e a preocupação, consequentemente, com a alfabetização é muito grande. Então, na Prefeitura de São Paulo, a gente tem 3 ciclos, né? Então, o ensino fundamental se divide em 3 ciclos. O ciclo de alfabetização, que é do 1º ao 3º ano, o interdisciplinar, que é do 4º ao 6º ano, e o autoral, que é do 7º ao 9º ano. Então, eu termino cuidando do ciclo de alfabetização e um pouquinho do interdisciplinar, que é o caso do 4º ano. Mas o foco maior sendo no ciclo de alfabetização, então a minha preocupação termina sendo justamente essa. E a gente se preocupa com a questão de cumprir as metas, então a gente tem metas que são estabelecidas pelo MEC, que são estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, né, que são metas em que as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental precisam estar alfabéticas. Né? Então, é uma meta que a gente consegue cumprir 100%? Não, claro que não. Mas a gente trabalha para que isso seja feito da melhor forma possível, entendeu? Certo. Dentro deste objetivo, o que você entende como o maior desafio? O maior desafio é justamente a frequência das crianças na escola. Acho que assim, a escola ela tem todo um aparato para atender as crianças e todo um aparato para que a gente tem recursos materiais, a gente tem recursos humanos e recursos humanos de qualidade, né? Tanto os nossos professores, que são todos concursados, como os nossos estagiários, que são excelentes, né? Que fazem um trabalho excelente. Então assim, nós temos todo um aparato para que as crianças realmente aprendam. Só que infelizmente a gente tem a dificuldade muitas vezes das crianças que não têm uma frequência regular.
Então, a dificuldade que nós temos é essa questão da frequência, de fazer uma busca ativa, de acionar conselho tutelar, de ir atrás dessa criança para que realmente ela frequente a escola, porque ela frequentando a escola, ela vai conseguir aprender. Então você entende que isso faz parte da comunicação com pais e comunidade? Sim, para poder sim. A articulação da escola com a comunidade é fundamental, não só nas reuniões de pais, é fundamental, não só em eventos também, festa junina, não isso. Mas assim, em todas as situações, é importante que a comunidade entenda que a escola faz parte dela. Então a escola precisa desenvolver, existem projetos, existem atividades em que a escola deve envolver as famílias. Então as famílias precisam se sentir pertencentes à escola também. Não é um lugar onde eu deixo os meus filhos e vou trabalhar e não sei o que está acontecendo. Não. A família precisa acompanhar as crianças em casa, nas tarefas de casa. Então a gente faz um trabalho realmente de orientação desses pais para que eles também se sintam parte do processo educacional. Bom, você falou também um pouco durante a sua fala sobre os professores, né? Que o corpo docente é muito qualificado. Sim. Dessa maneira, eu queria que você falasse um pouco como é que você trabalha a formação continuada com eles. Então, são através de cursos, de palestras, como é que funciona isso? Sim. E se os professores, ao mesmo tempo, correspondem às suas expectativas? Sim, sim. Na verdade, a gente tem a formação continuada, que aqui na Prefeitura de São Paulo a gente chama de PEA, né? Que é Projeto Especial de Ação. Esse projeto especial de ação, que é específico da Prefeitura de São Paulo, é um momento, né, que no nosso caso são 2 dias na semana, em que a gente se dedica a uma formação continuada. Esse projeto é um projeto que é anual, então nós elaboramos no início do ano uma temática, a gente elabora uma temática. O tema deste ano, por exemplo, são os povos indígenas e os povos migrantes. O ano passado foi educação antirracista e os povos africanos. Então todo o nosso trabalho foi focado em cima desse tema. Esse ano está sendo aí os povos indígenas e os povos migrantes. Então todo o nosso trabalho em sala de aula, a nossa articulação em sala de aula, fora da sala de aula, os nossos eventos, a nossa festa junina, a nossa mostra cultural, toda ela vai reverberar o trabalho que é feito em cima desse estudo de educação continuada. Então 2 vezes por semana a gente se reúne, os professores se reúnem com a coordenação e aí a gente consegue fazer esse trabalho de estudo, é um estudo coletivo, não é um estudo de formação do coordenador para o professor. Então o coordenador, ele articula, ele coordena, como o próprio nome já diz, ele coordena o grupo, mas o estudo é coletivo. Então o coordenador também faz parte desse estudo. E a gente desenvolve ao longo do ano inteiro. Agora falando ainda, né, sobre isso, mas agora uma opinião sua, sobre como que você está vendo, né, como que você acredita que vai ser a educação nos próximos anos por aqui. A gente sabe que toda vez que muda prefeito, governador, tem sempre uma mudança, né, brusca, até mesmo os presidentes. Você como coordenador, que já está há muito ano na área, como comentou, como é que você vê o futuro da educação brasileira para os próximos anos, até mais agora com essas reformas que estão acontecendo no ensino médio, embora não seja a sua área, mas pode ser que afete de algum modo a alfabetização. Como é que você vê? Então, na verdade, uma coisa que nós não podemos esquecer é que a educação é o que muda o mundo. A educação é que muda o país. A educação é que muda o estado, que muda a cidade e que muda o bairro. Então, nós não podemos desvincular desse processo. Não podemos pensar que as mudanças políticas possam interferir tanto. Interferem, mas a gente tem que fazer o possível para que não interfiram tanto no processo de aprendizagem. Então, quem está iniciando agora, quem está no processo, vocês que estão em formação, é fundamental que entrem na educação sabendo que vocês vão fazer a diferença. Tá? Isso é fundamental. Então a educação ela não pode ficar de escanteio, ela não pode ser marginalizada, ela não pode ficar à margem da sociedade. Ela tem que ser um dos elos principais, uma das bases principais da sociedade, porque é a educação que vai transformar o mundo. Então quem está entrando na educação tem que entrar com essa visão. Tá? Eu estou há 32 anos e a minha visão continua a mesma. 32 anos, eu ainda continuo arregaçando a manga, eu ainda continuo querendo que a criança entre e aprenda, continuo querendo que o professor entre e aprenda, porque a gente também aprende enquanto a gente está lecionando, nós não somos sabedores de tudo, né? Então a gente sempre está aprendendo, então isso é fundamental, a gente não pode tirar da cabeça de que a educação é que vai transformar o mundo. Algo mais? Acho que foi tudo respondido, né? Sim, então, a sua mensagem para a turma de pedagogia hoje seria? A minha mensagem é a seguinte, da mesma forma que eu falo que em 32 anos eu coloquei um pouquinho de mim em cada pessoa que eu formei, façam isso com seus alunos. Coloquem um pouquinho de vocês em cada um dos seus alunos.